Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma manhã aqui no nosso devocional para a glória e honra de Deus. O nosso tema é Ver para Crer. E o título do dia, Quando a Palavra se torna Presença. A referência bíblica está em João 1,14. E a palavra de Deus diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. O Espírito Santo nos direcionando dentro desse tema, ver para crer. E quantas coisas nós já temos visto, quantos sinais já vêm se cumprindo da palavra de Deus na nossa vida, no decorrer da história, no decorrer dos dias atuais. Nós precisamos estar perceptível à palavra do Senhor, perceptível ao sinal, ao direcionamento do Espírito. Nós precisamos estar sensível ao direcionamento que o Espírito Santo tem dado à nossa igreja, à nossa liderança, aquilo que o Senhor ele tem nos colocado para trilhar. A Bíblia, como nós lemos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está no meio de nós, ele habitou, ele foi para o Pai, mas não nos deixou só. O Espírito Santo conduz a igreja, conduz a minha e a tua vida, conduz o ministério. Então a gente já tem visto tantas coisas, tantos testemunhos, transformações. Não fica de fora, meu amado, desse concerto, não fica de fora das promessas, não fica de fora de estar perceptível e sensível ao direcionamento do Espírito. Como o próprio título do dia diz, quando a palavra se torna presença. Então nós precisamos estar enraizado na rocha que é Jesus Cristo. Nós precisamos estar seguindo aquele versículo, aquele mandamento, aquela ordenança que vai dizer: antes crescer na graça e no conhecimento. Então que nós viemos crescer na graça, que nós viemos crescer em conhecimento, que nós viemos estudar as Escrituras, analisar a revelação que o Senhor tem deixado para nós através da sua palavra. Mas não é simplesmente ler, não é simplesmente ser um decorador de Bíblia, mas o que o Espírito ele coloca para nós de direcionamento é quando a palavra se torna presença. E isso só acontece quando, Rodrigo? Debaixo de obediência. Então que a gente venha ser obediente à nossa liderança, obediente à palavra de Deus, obediente aos mandamentos e os ensinamentos que Jesus deixou para cada um de nós, porque o Espírito, o próprio Jesus, o Deus Pai, a Trindade em si, eles não nos deixam confundidos. Deus não nos deixa confundido. E o Espírito Santo dele nos direciona por caminhos de retidão, por caminhos de santidade. Deixa ele trilhar na tua história, na tua vida, na tua família. Deixa ele vivificar o teu testemunho dentro da palavra de Deus e a palavra se tornar presença. E isso é quando eu me esvazio do meu eu e dou liberdade para o Espírito me encher. Eu dou liberdade para o Espírito trabalhar. Eu dou liberdade para o Espírito direcionar. Então que a gente venha dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, na nossa história, na nossa família. Que a palavra venha ser presença de Deus na nossa vida. Que Jesus venha, que as pessoas venham olhar e venham ver o reflexo de Cristo na nossa vida, um testemunho verdadeiro, seguido por caminhos de honra, porque é um caminho de honra que o Senhor tem para cada um de nós. Então que a gente fique com essa breve reflexão, que nós alcançamos as coisas do Senhor debaixo de obediência, debaixo de direcionamento. Que a gente venha se esvaziar do nosso eu para ser cheio da presença de Deus, porque coisas grandes Ele já tem feito no nosso meio e coisas maiores ainda estão por vir, porque a palavra de Deus nos garante que nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Mas entra nessa peleja, deixa Deus trabalhar na tua história. E para finalizar, vamos ler novamente o versículo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E que essa graça e essa verdade venha reinar e ser soberano sobre a nossa vida, sabendo que o Senhor, coisas grandes e maiores Ele tem para cada um de nós, e que a palavra se torne presença na vida de cada um. Que o Espírito Santo complete essa breve mensagem no coração dos irmãos. Um dia de bênção, um dia de vitória, em nome de Jesus.